A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero falar um pouco de um irmão que tem aí na internet, meus irmãos. Esse irmão, ele humilha muito o Júlio César, né? Ele humilha muito o Júlio César. Ele procura muito humilhar o Júlio César, e eu não sei por que que ele procura tanto, né, humilhar o Júlio César. Eu creio que seja por causa da doutrina que o Júlio César prega, né? Eu acho que não seja por causa de riqueza, não. Eu acho que é por causa da doutrina, né? Porque se fosse por causa de riqueza, então ele perseguia também o Valdemiro Santiago, perseguia também o Edir Macedo. Eu não vejo esse irmão fazer nenhum vídeo contra Edir Macedo, nem contra Valdemiro Santiago. Somente contra o Júlio César. Ele procura muito humilhar o Júlio César. Ele chegou a falar num vídeo aí, meus irmãos, que o Júlio César podia dar não sei quanto para ele aí, que ele não fazia uma live com o Júlio César. Podia dar o que fosse, podia dar a quantidade que fosse, que ele não faria uma live com o Júlio César. Esse irmão chegou a falar isso, né? Glória a Deus. Então ele procura humilhar o Júlio César de toda forma. E eu creio que seja por causa da doutrina que o Júlio César prega. Porque se fosse por causa de riqueza, ele também faria vídeo aí tentando humilhar o Valdemiro Santiago, o Edir Macedo. E eu não vejo ele fazer nenhum vídeo humilhando esses dois aí. Mas, meus irmãos, eu vejo a queda do canal desse irmão. Eu vejo assim a queda, meus irmãos, do canal desse irmão. Sei que muita gente vai comentar, por que não fala o nome dele? Não precisa, né? Falando assim, você deve saber mais ou menos quem é. E aí, meus irmãos, ele tenta humilhar o Júlio César de toda maneira. Glória a Deus. A forma como ele falou, que disse que o Júlio César podia dar a quantia que fosse para ele fazer uma live com ele, que ele não faria. A forma que ele falou assim foi uma humilhação muito grande, né? Nem Nabucodonosor, no seu reino, creio que nunca humilhou os seus empregados assim. Uma humilhação muito grande. Eu acho que é uma humilhação muito grande você ficar humilhando teu irmão em Cristo dessa maneira. Dessa maneira, para que isso, né? Por que tanta perseguição? Por que tanta raiva? Não consigo entender como é que é isso. E eu quero ler, meus irmãos, aqui no capítulo 18 de Lucas, do versículo 9 a seguir, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um outro publicano.
O fariseu, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, E o publicano, porém, estando em pé, nem de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha, meus irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, houve falha aqui na leitura, porque eu estou com a vista muito ruim. Tem que ir no oculista, não tem jeito. Então, meus irmãos, aqui diz que quem desceu para sua casa justificado foi aquele publicano que batia no peito e dizia: Senhor, nem para o céu ele olhava, porque não se achava digno. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque faço coisas erradas, né? Faço isso, faço aquilo que não te agrada. Tem misericórdia de mim. Nem para o céu ele olhava, porque ele não se achava digno. Aí o Senhor Jesus, ele disse que esse foi quem desceu justificado. Não foi o outro que se achava santo. Eu pago o dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Não foi esse que foi justificado, mas sim aquele que se humilhava e dizia: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Esse foi quem desceu justificado. E é por isso, meus irmãos, que eu estou falando. Eu vejo a queda do canal desse irmão. Tive uma visão assim, não vou explicar aqui detalhadamente, mas eu vejo a queda do canal desse irmão. Porque esse irmão, ele tem procurado muito assim, humilhar o pastor Júlio César, né? Tem procurado muito humilhar, passando em rosto muitas coisas que ele tem, mas de repente ele está que nem um publicano, né? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou fraco nisso, sou fraco naquilo. E é isso que a palavra de Deus diz, que esse é quem é justificado. Não é aquele que fica dizendo: eu sou santo, né? Eu sou santo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não aceita justificativa de ninguém. A gente tem que fazer alguma coisa e esperar Deus falar alguma coisa. Não é a gente ficar se justificando o tempo todo. Se justificando o tempo todo e apontando a fraqueza daquele irmão. Porque ele fez isso. Porque ele faz aquilo. Porque ele tem isso. Porque ele tem aquilo. Às vezes é uma fraqueza. Ele ainda está pedindo a misericórdia de Deus para ser liberto daquilo ali. Glória a Deus.
E aí a pessoa fica lá de cá, não, porque eu faço isso, e porque eu faço isso, se justificando o tempo todo, né? Deus, ele não aceita essas coisas. A única coisa que Deus aceita aqui é a humilhação. É a única coisa que a gente tem que fazer para Deus é a humilhação, é se humilhar, é se humilhar. Por mais que a gente faça, por mais que a gente faça, para Deus, a gente não pode se exaltar e dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus, ele não aceita. Deus só aceita de nós a humilhação. A exaltação, meus irmãos, não pode vir de nós, tem que vir de Deus. A gente tem que se humilhar para Deus nos exaltar. É assim que funciona. Eu vejo esse irmão o tempo todo. Ah, porque você tem isso, você tem aquilo. E aí fica tentando humilhar. E aí eu vejo mais assim que é por causa da doutrina que o Júlio César prega, né? Porque senão ele também ia fazer vídeo aí, se fosse por causa de riqueza. Ele ia também fazer vídeo, né? Falando do Edir Macedo e do Valdomiro Santiago, né? Que são duas pessoas, eu creio que sejam os mais ricos no meio do evangelho aqui no Brasil. E por que então não faz vídeo com essas pessoas? Somente contra o Júlio César. Quer dizer que o Júlio César me parece que se ofereceu para fazer uma live com essa pessoa. E essa pessoa, a resposta dessa pessoa foi essa, né? Você pode me dar tanto que você não faz uma live aqui comigo. Quer dizer que essa pessoa está se exaltando igualzinho o fariseu. Está se exaltando igualzinho o fariseu. Está sempre falando que fez aquilo, que fez isso. E eu vejo assim, meus irmãos, a queda do canal desse irmão. Eu não vou falar quem, mas eu vejo a queda do canal desse irmão. Por causa que tem se exaltado demais e fica somente aí tentando humilhar o pastor Júlio César. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor Júlio César, eu percebo que ele é aquela pessoa que fala muitas coisas assim, me parece quando ele está nervoso, né? Mas ao mesmo tempo ele deixa para lá. Ele deixa para lá. Me parece que ele é uma pessoa assim. E aí a pessoa já pega e já quer se vingar. Porque quando ele saiu da cadeia, ele disse que ia processar um monte de gente. Ele processou. Vamos ver, né, se ele vai processar. Porque parece que é isso que eu vejo nele, né? Fala as coisas assim quando tá nervoso, que nós como ser humano, meus irmãos, a gente se ira. É normal que a gente fique nervoso, que a gente fique irado. E a palavra de Deus nos diz, né? Irei-vos, mas não pequei, né? Então é normal que um ser humano venha a ficar nervoso por causa de certas coisas, né? Por causa de perseguição. É normal que a pessoa fique nervoso, que a pessoa se ire. Mas o mais importante é que a pessoa não põe em prática. Isso que é importante para Deus, né? O importante para Deus é isso, né? É isso aí que é o importante para Deus. É você não pôr em prática essas coisas. Se irar, ficar nervoso, é normal para todo ser humano. E a Bíblia nos diz: irei-vos, mas não pequei. Então é isso que eu vejo no Júlio César, né? Que ele se ira ali na hora, mas depois né, ele deixa aquilo para lá. Porque, meus irmãos, isso aí vem de todos aqueles que têm o Espírito Santo. É o Espírito Santo que acalma a gente depois, para que a gente não venha, né, a pôr em prática essas coisas.
aquilo que a gente fica nervoso e que a gente fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, é o próprio Espírito Santo que faz a obra na nossa vida e nos acalma, né? A Bíblia nos diz que Ele é o nosso Consolador. Ele é quem nos consola, né? Para que a gente não venha pôr em prática aquilo que a gente diz que vai pôr, né? Na hora da ira, na hora do nervoso ali. E eu vejo isso, né? No pastor Júlio César. Eu espero que eu não esteja aqui equivocado, né? Falando coisas que não é verdade, mas é isso que eu vejo nele, né? Glória a Deus. Meus irmãos, fica aí então esse vídeo para a sua meditação. Fica aí o vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like. Ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeo. E não deixe de compartilhar. Amém? Que Deus assim vos abençoe.